Amém. Eu sou da Igreja com a Graça e a Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé para a gente fazer a leitura. Glória a Deus. Atos capítulo 11. Amém. Amém. Vai dar continuidade, amém, do estudo. Terminou em Atos 10, né? Vamos dar início agora em Atos capítulo 11, que diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varão incircunciso e comeste com ele. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondendo do céu, segunda vez, disse: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com ele, nada duvidando. E também estes seis irmãos foram comigo, entraram em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera: Envia varões a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves de tu e toda a tua casa. E enquanto comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu-lhes o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios Deus deu arrebatamento para a vida. Glória a Deus. Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade de estar, Senhor, Deus, não só ouvindo a Tua palavra, mas também, Senhor, ministrando, para que o Senhor possa, Deus, através da minha vida essa noite, falar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Deus, aos nossos corações. Derrama a tua unção, a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, renovando a nossa força, Deus, e o nosso entendimento para a honra e glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Então, o capítulo 11 de Atos, ele é praticamente um resumo do que acontece, amém, no capítulo 10. Amém? Que fala sobre a ida de Pedro até a casa de Cornélio. Amém? E lá, quando Pedro chega lá, Deus instruiu a Pedro para que Pedro pudesse ir até Cornélio e lá instruir ele a respeito da salvação. Amém? Então nós vamos ver praticamente aqui, amém, um resumo daquilo que você já viu lá no livro de Atos, capítulo 10. Amém? Glória a Deus. E aqui, no versículo 1 do capítulo 11, nós vemos que os apóstolos, né, e os irmãos que estavam na Judéia, amém? Que também os gentios que tinham recebido a palavra de Deus. Então a gente vê aqui a igreja, aqui no começo fala sobre os apóstolos. Então era a igreja, o início da igreja, onde havia sido formada através dos apóstolos. E Pedro aqui havia saído, amém, para levar o evangelho não a um judeu, mas alguém, amém, que estava fora
da linhagem judéia, né? Eu não era judeu. E eles aqui começaram a contestar o que havia acontecido, né? Porque é que Pedro havia saído da sua terra, saído do meio dos seus. Porque Pedro tinha saído do meio, né, dos seus judeus e ido até uma cidade, né, distante, falar sobre Jesus a uma pessoa que não era judeu. Amém? Isso levantou ali uma discussão entre eles a esse respeito, a esse assunto, né? No versículo diz: e também, ouvindo os apóstolos, os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com ele. Então a gente vê aqui, digamos que uma discriminação, amém? Os judeus dizendo: olha, você é judeu, não devia ter entrado na casa de uma pessoa que não era judeu, ou seja, na casa de um ímpio. Ele chamava de incircunciso. Ele disse: você que era da circuncisão entrou na casa de um varão que era incircunciso. Amém? Eu queria frisar um pouco essa parte aqui a respeito da incircuncisão, porque ela vai nos mostrar um pouco porque os apóstolos tinham esse pensamento, essa ideia, de que a princípio aqui não podia ser prega a palavra a outro que não fosse judeu. Amém? Até Jesus mesmo, quando ele veio, ele disse: eu não vim pregar senão a casa de Israel, né? Lembra aquela mulher que acho que era cananeia, que ela estava com a sua filha, né? Sua filhazinha endemoniada em casa, e ela não conseguia fazer nada, né? E ela vai até Jesus, e Jesus pergunta por que ela procura ele, porque que ele deveria fazer alguma coisa, né? Porque ele havia vindo apenas para a casa de Israel, apenas para os judeus, e ela insiste muito com Jesus, né? E Jesus cura, né, a filha dela, demonstrando ali que Deus ele está com o coração. Deus ele veio não só para salvar os judeus, mas ele veio para salvar todo aquele que tem um coração, um desejo, amém, de buscar a salvação. E se a gente for aqui um pouco lá em Gênesis, se você puder abrir comigo, capítulo 17, nós vamos entender o motivo pelo que os apóstolos, naquele momento, eles recuaram, né, e não entenderam porque o evangelho havia chegado também aos gentios. Porque Pedro tomou essa atitude de sair, amém, do meio deles e até os gentios, amém, pregar o evangelho. E diz assim, capítulo 17. É uma história já conhecida, até eu mesmo já falei muitas vezes aqui nesse texto, mas foi que é bom a gente rever mais um pouco para a gente ter uma compreensão maior. Diz assim: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandiosamente. Então nós conhecemos a história de Abraão, que Abraão estava na casa dos seus pais, entendendo aqui que até o momento em que Deus chamou Abraão, até esse momento aqui, não havia um povo com o nome de judeu. Amém? Abraão era apenas um ímpio, alguém que andava, né, talvez conhecesse a Deus, mas não tinha essa aliança formada ainda. E aqui ele continua dizendo: então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus, dizendo: quanto a mim, eis que meu conserto contigo e serás o pai de uma multidão de nações, e não chamarás mais o teu nome por Abrão, né? Quando ele sai lá da Sodoma, dele era Abrão. Abraão ele começa a ser chamado, Deus é quem coloca o nome dele de Abraão, mas na verdade o nome dele era Abrão. E Abraão será o teu nome, por pai de muitas nações eu tenho te posto. Eu te farei frutificar grandiosamente, eu te farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e as suas gerações por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E darei a ti, a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão
ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti e as suas gerações. Então Deus, ele falando com Abraão aqui, ele faz a Abraão uma promessa, dá a Abraão uma terra que ele não conhecia, né? Leva Abraão a um lugar que ele iria habitar, e que lá ele se transformaria numa grande nação. Então era uma promessa que, né, um homem comum, né, formar uma nação de um homem, de uma pessoa, só através de uma pessoa, né, era uma promessa, né, imensa. E nós vemos aqui que Abraão, ele tinha 99 anos, né, 90 anos quando ele sai da sua casa. 9 anos depois Deus volta reafirmando, amém, essa promessa com ele. E agora não só reafirmando, mas trazendo para Abraão um símbolo dessa promessa. Deus reafirma que é para reafirmar a promessa, e agora ele vai colocar algo, ele vai colocar um símbolo para que fosse lembrado da promessa que Deus havia feito a Abraão. E ele diz assim no versículo 10: este é o meu conserto, que guardareis entre mim e vós e tua semente. Ele já guardareis entre mim, né, e ti, entre mim e vós e a tua semente. Então não era só para Abraão aquele conserto, mas seria para todas as gerações que viessem depois de Abraão. Ele disse que todo macho seja circuncidado, né, e circuncisarás a carne do vosso presbúcio, e isso será por sinal, por conserto entre mim e vós. Então aqui Deus estabelece a circuncisão como um sinal daqueles que a partir daquele momento ia fazer parte da nação chamada, né, que chamaria-se judeu ou Israel. A partir desse momento Deus estava criando uma nação e dando a essa nação um símbolo de união com Deus, né? Que todo aquele que fizesse parte dessa nação, ele tinha que passar por isso, ele teria que ser circuncidado. Por isso que é tão forte lá em Atos essa questão, né, do circunciso e do incircunciso, do judeu e do não judeu. Isso foi muito forte no início da igreja, né? Porque para o judeu, para a nação judaica, principalmente nessa época aqui, eles eram o povo escolhido por Deus. Então não existia outro povo a quem Deus havia chamado, apenas Israel. Deus havia chamado somente Israel. Então até Cristo sempre foi forte isso no meio da nação de Israel, que Deus era o Deus que estava ali com aquele povo, né? Deus era com eles, não com os gentios, não com os pecadores, mas com os judeus. Não que nos meio dos judeus não havia pecadores, havia muitos, né? Eles cometiam muitos erros na presença de Deus. E esse relacionamento com Deus foi selado através dessa aliança, né, e desse mandamento de Deus para o povo de Israel. Ele diz mais no versículo 12: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado, né, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa. Aí ele acrescenta aqui: o nascido na casa, o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Então ele abre aqui uma exceção, não só para aqueles que eram judeus. Ele diz: olha, todo judeu nascido, ele será circuncidado, ele diz aqui, ao 8º dia. Toda criança tem que ser circuncidada ao 8º dia. Aí ele acrescenta: os nascidos na casa, os comprados por dinheiro e qualquer estrangeiro que não for a tua semente. Então eles podiam também, aqueles que entrassem, ou fizesse parte do judaísmo, ou que entrasse, ou que servisse aquele povo ali dentro, se fosse escravo, ou se for ou não, eles teriam que ser circuncidados como aliança, né, como é que eu posso dizer? Como um sinal da aliança de Deus para aquele povo. Amém? Então a aliança, se você quiser entender, uma aliança é algo muito forte. Amém? Pronto, nós que somos casados, nós temos uma aliança. Eu não tenho aqui não, porque meu dedo ele incha quando eu coloco a aliança, e é impossível tirar. Não, já aumentei uma vez, não deu certo. Aí a aliança é algo muito forte. Nós temos uma aliança como um símbolo no casamento. E qualquer um que olhar, né, vai dizer: ainda tem um sinal da aliança aqui, isso aqui não sai não. E para quem olhar, vai dizer: não, aquela pessoa tem um compromisso com alguém. Então a circuncisão era um sinal do compromisso de Israel com Deus, e um compromisso de Deus com Israel. Então era algo muito forte que tinha entre eles. É algo, como posso dizer, era algo palpável, algo que eles podiam pegar ou sentir. Amém? Que é diferente da nossa aliança com Deus agora. Nós temos a aliança com Deus, mas nós não podemos
fazer algo externo que simbolize essa aliança, porque é algo que vem pela fé. E a aliança de Israel com Deus é uma aliança que vinha pela lei. E a lei exigia certos rituais. E um desses rituais, para que a aliança fosse estabelecida, era justamente isso, a circuncisão. Amém? Então, Deus havia estabelecido essa aliança. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Amém. Então, vendo isso, nós começamos a compreender aqui porque havia essa dificuldade para que os apóstolos aceitassem que Pedro havia ido na casa de um homem ímpio assim, que não dizendo que ele era pecador, não. Aqui não se trata de homem ímpio, mas de um incircunciso, ou seja, um homem que não tinha uma aliança com Deus, amém? Que não tinha uma aliança firmada com Deus. E se você olhar lá no livro em Atos 10, amém, você vai ver, acho que vocês viram isso aqui, né, domingo, que Cornélio era um homem temente a Deus, que orava incessantemente a Deus, ele e a sua casa. É tanto que quando ele manda chamar Pedro, que ele tinha aquela visão do anjo, né, diz, vai até a casa de Jope, lá procura Simão, por sobrenome Pedro. Quando ele tem essa visão, ele envia imediatamente aqueles homens a procurar Pedro. E quando Pedro vem, ele já tinha preparado toda a sua casa. Ele disse que ele chamou todos os seus. Então era um homem que era temente a Deus, né? E Deus, assim com aquela mulher cananeia, né, que insistiu com Jesus para curar a sua filha, Deus também viu no coração daquele homem um coração voltado, né, para Deus, um coração que tinha desejo de conhecer a Deus. Daí quando a gente tem um desejo de conhecer a Deus, Ele não nos vai deixar servir Ele de maneira errada. Amém? Quando você tem um desejo de servir a Deus, Deus não vai deixar você sem entender o que Ele quer para a sua vida. Então Deus imediatamente Ele diz, olha Cornélio, manda chamar essa pessoa, porque ela vai te instruir a respeito da salvação, ou seja, a respeito da minha vontade para o homem. Amém? Então quando Pedro vai até lá, e quando Pedro lá encontra Cornélio e toda a sua família, Cornélio junta todo mundo, né? Isso, né? E então Cornélio tinha um temor tão grande que ele tinha Deus, quando Pedro chegou, ele já se ajoelha ali diante de Pedro, né? Pedro levanta e diz, não Cornélio, levanta, porque eu sou homem igual a você. Ou seja, nenhum homem ele deve ser adorado. Amém? Glória a Deus. Então, para a gente frisar, né, para que você possa entender o motivo porque havia essa dificuldade de receberem, dos apóstolos receberem outros que não fossem judeus, mesmo sendo para servir a Cristo. Né? Para nós é simples isso, né? Parece ser muito simples isso. Apesar que eu vejo o mundo hoje dividido entre religião, se dividindo entre conceitos, e há conceitos e preconceitos, né? O mundo está querendo se dividir, né? O mundo está querendo desfazer aquilo que Deus fez, amém? E foi tirar todo preconceito, foi tirar toda a divisão, né? E Deus estava fazendo isso aqui de maneira muito forte. Era como se Deus estivesse dizendo, estou terminando, quebrando agora uma aliança. Na verdade, toda a promessa, toda a promessa de Deus, toda a antiga aliança, ela foi cumprida em Cristo. Eu creio também que Cristo aqui também, quando ele nasceu, Cristo também ele foi circuncidado, porque era lei. Amém? Então quando Jesus nasceu também, ele foi circuncidado, porque isso era lei estabelecida. A Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei. Amém? Versículo 4. Mas Pedro começou a falar-lhes uma exposição por ordem, dizendo, aqui que você viu no Atos 10. Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, e vi um vaso como um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo-me os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. Amém? Então a visão que Deus dá aqui, para a revelação daquilo que Deus queria fazer, é fala aqui um vaso, em forma de um pano, né, que ele diz aqui, um grande lençol, e naquele lençol havia animais. Se você for lá a lei judaica, algumas coisas os judeus não podiam comer, amém? Estabelecido algumas coisas para que eles não fizessem. E Pedro vendo aquilo ali, para ele aquilo ali era impuro, ele não podia comer nenhum daqueles animais, mas a voz dizia, né, mata e come. E disse que aconteceu isso por 3 vezes, amém? Por 3 vezes aquela voz falou para Pedro, teve aquela visão, disse mata e come.
E quando Pedro insiste, diz aqui no versículo 9: mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum a Deus o que Deus purificou. Amém? Então ele foi bem claro aqui, ele está sendo claro, está tentando trazer Pedro para uma nova visão. Às vezes você vai ter alguns conceitos a respeito da palavra de Deus, e aqueles conceitos de Deus, ele jamais vai te chegar, vai te chamar e vai te tirar de uma vez só, dizer não é dessa forma, é assim. Não. Mas os conceitos que nós temos, quando Deus ele quer tirar da nossa formação, da nossa mente, ele vem sendo mudado aos poucos. Amém? Não é, Deus não força você a compreender, Deus ele traz aos poucos a compreensão, amém, daquilo que você precisa compreender. Então aos pouquinhos você vai entendendo, vem uma coisa, depois vem outra, uma palavra é somada com outra, e você vai começar a entender, e você vai começar a quebrar algumas coisas que para a sua mente, para o seu entendimento, era verdade, mas na verdade para Deus não era dessa forma. Então isso sempre vai acontecer conosco. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós somos transformados pela palavra. Amém? Então a palavra aos pouquinhos vem tirando da nossa vida certos costumes, em certos vícios, certos entendimentos. Então isso vem ocorrendo aos poucos, através de quê? Do entendimento da palavra. Então aqui é bem mostrado a Pedro. Então Pedro ele tinha um consentimento formado de que Jesus veio para os judeus. O ímpio não tinha direito à salvação, né? Ou seja, os apóstolos tinham que ter esse conceito formado. Jesus veio para os judeus, né? Jesus veio para o que era seu. Então a salvação não era algo que vinha para os ímpios, ou seja, para mim e para você. Esse era o pensamento deles. Para você ter uma ideia de como difícil acho que foi para Jesus, né, levantar esses apóstolos, formar esses apóstolos, instruí-los e mudar todo o pensamento deles. Imagina só, né? A gente deve ter sido muito bonito. Os apóstolos entenderam tudo que Jesus veio fazer, né? Aceitaram a Jesus e começaram a pregar a palavra. Não, primeiro eles tiveram que mudar o seu entendimento. Então desde o começo, desde o tempo que Jesus andava com os apóstolos, sempre houve essa dificuldade, né? Nós vimos Pedro certa vez olhando Jesus falando sobre a sua crucificação, e Pedro dizendo: Senhor, isso não vai acontecer contigo, né? De forma nenhuma. E Jesus fala aquela palavra que nós achamos muito forte, né? Ele diz: para trás de mim, Satanás, né? Porque cogita nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus, né? Jesus ali fala, mostrando claramente a influência do inimigo sobre a mente de Pedro naquela hora. É uma coisa tão comum e simples. Então os apóstolos eles não nasceram assim, já crentes, nós podemos dizer. Eles levaram um tempo até compreender tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Então muitas vezes não se culpe se alguma coisa na tua vida você ainda não conseguiu compreender, ou se você ainda não conseguiu mudar, porque às vezes as coisas levam tempo. Amém? Levam tempo para a gente mudar, para a gente se tornar um cristão verdadeiro, né? É uma mudança que acontece a cada dia. Amém? Nós somos moldados a cada dia por Deus. Amém? E Deus aqui, através da vida de Paulo, ele diz para ele: olha, não chames tu comum ao que Deus purificou. Efésios capítulo 2 diz assim. Vamos para lá, se você puder abrir comigo. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Isso é Paulo falando para a igreja de Efésios. A igreja de Efésios era uma igreja que era formada por muitos cristãos que não eram judeus. Amém? E ele traz aqui uma analogia entre o judeu e o não judeu, entre o circunciso e o incircunciso. Amém? E se a gente vê essa palavra quando Davi chega diante de Golias, não é verdade? Muitas pessoas citam essa palavra, mas não têm entendimento do que significava isso. Quando Davi diz, né, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então ele está dizendo, quem é esse que não tem aliança com Deus, né? Quem é esse que não passou pelo ritual da aliança de Deus para afrontar aqueles que vêm de Deus? Então havia aquela diferença muito forte, né? Deus havia chamado um povo, Deus ele era evidente no meio da nação de Israel, e para se mudar isso não era fácil, amém? Então eles tinham essa convicção no coração muito forte de que era uma nação chamada por Deus, amém? Glória a Deus. E aqui no versículo 2, do capítulo 2, no versículo 11, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, era gentis na carne, e chamados
incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens. Então ele está mostrando aqui, lembrai-vos que antigamente, né, antes de Jesus, havia essa separação entre os gentios, entre o que era circuncidado, entre os que não eram circuncidados. Aí ele continua dizendo que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao conceito da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a visão, amém, do judeu para aquele que não é judeu, ou seja, para o incircunciso. Ele olha para os judeus, esse aqui não tem Deus, né? Esse aqui tem só condenação. Aí ele continua dizendo aqui, mas agora em Cristo, vós que estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste para perto. Então o sangue de Cristo está acima de qualquer aliança feita no passado. Amém? Então o sangue de Cristo agora selou uma nova aliança. Nós já vimos na palavra que Deus ele não morreu só pelos judeus. Amém? E Deus não morreu só pelos crentes. Deus morreu, amém? Jesus morreu por toda a humanidade. E todos aqueles que aceitam Jesus, aceitam também o seu sacrifício. Amém? O sacrifício que era feito antigamente era um sacrifício feito por mãos humanas. Eram animais que eram sacrificados, era a circuncisão que era feita por mãos humanas, porque simbolizava uma aliança mais perfeita. Você vai ver no Novo Testamento falar que a aliança do Antigo Testamento é apenas como é que eu posso dizer? Um vislumbre daquilo que Cristo seria na nova aliança. Amém? Aí ele diz aqui, mas agora em Cristo Jesus, vós que estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste para perto, porque Ele mesmo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, Deus ele começa a tirar a separação. Aquela separação que hoje nós vimos que existe, né? Que começa a aparecer, né? Cristãos, católicos, muçulmanos, judeus. Parece que o mundo está querendo fazer a separação daquilo que Deus ele já desfez. Deus uniu, não existe mais judeu, não existe mais o católico, o cristão, o circunciso ou incircunciso, né? Branco ou preto, não existe isso. Todos nós agora que aceitamos Jesus, nos tornamos um só. Amém? Somos agora corpo de Cristo. Amém? Fazemos parte da mesma aliança, independente da cor, da raça, da nação, da religião que uma pessoa seguia. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois de um novo homem, fazendo a paz. Para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. E vindo eles, evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, quando Jesus veio, ele não considerou o que tinha circuncisão nem o que não tinha. Amém? Essa separação, né, que fez Davi olhar para o gigante de Goliat e dizer: quem é esse circunciso? Essa separação ela parou de existir. Amém? Não existe um povo melhor que o outro mais. Os judeus não são melhor, amém, do que os não judeus. Amém? Diante de Deus nós somos todos iguais. Todos nós antes de Cristo como pecadores, nessa que carecem da glória e do sacrifício de Cristo para ter a salvação. Amém? Então a salvação ela não vem mais através da lei judaica. A salvação agora vem através de Cristo. Não é a circuncisão que vai me tornar agora filho de Deus, mas é o sangue de Cristo que foi derramado pela minha vida. Amém? E quando nós aceitamos, não importa se é judeu ou se é gentil, mas agora se torna cristão, ou seja, a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar um pouco para lá. Glória a Deus. Então nós já vimos, né, que a incircuncisão fazia separação até no tempo dos apóstolos, porque eles acreditavam que Jesus havia vindo para os judeus. Mas essa separação, ela foi quebrada porque Deus começou a trazer ao coração de Pedro
o que ele havia feito por toda a humanidade. Então é necessário, né, Deus aos poucos vir tratando, né? Jesus já tratava com Pedro, agora o Espírito Santo tratando com Pedro, para que ele compreendesse o plano perfeito da salvação, né? E no versículo 11 ele diz assim: eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. Então depois da visão, Pedro já tem imediatamente, né, aqueles homens chegam lá, e Paulo e Pedro entendem que Deus queria algo diferente, havia algo diferente para ser tratado, né? Ele não sabia ainda que ele ia parar na casa de uma pessoa ímpia, mas Deus já estava preparando o coração dele para que ele pudesse chegar lá e lá também fazer um milagre. Amém? Isso aí você viu todo acontecimento, você viu no capítulo 10, amém? Na semana passada. E aqui no versículo 15 diz assim: e quando Pedro falando, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como sobre nós ao princípio. Esse aqui foi o primeiro sinal de que Deus havia, né, chamado não só os judeus, mas os gentios para a salvação. Quando Pedro ele começa a falar de Cristo, ele diz que o Espírito Santo caiu sobre eles, e ele, da mesma forma que eles começaram a falar em outras línguas, amém? No dia de Pentecoste, aqui também houve também um grande movimento na casa de Cornélio, amém? Quando o Espírito Santo desceu sobre ele. E esse foi um sinal para Pedro evidente de que Deus não tinha vindo só para os judeus, mas era para todo ser humano. Amém? Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, Paulo falando aos Coríntios, ele diz que ele nos mostra que o Espírito Santo em nossa vida não é só o poder, mas é um selo. Amém? Quando você recebe Cristo, você recebe também um selo. Esse selo se chama Espírito Santo. Amém? Então você tem o endereço certo. Amém? Você tem o endereço certo. Você está selado. Amém? O teu lugar já está preparado. Versículo 21, capítulo 1 de 2 Coríntios diz assim: Mas o que nos confirmou convosco em Cristo é o que nos ungiu. O que nos confirma convosco é Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então nós fomos selados. Hein? Você já viu uma carta chegar no destino sem ser selada? Não tem como, né? Você paga mais caro, mas ela é colocada, você paga até mais caro na Sedex, mas de qualquer maneira é um selo, né? Dizendo que aquele preço foi pago por aquela carta, ela tem um destino, ela vai chegar naquele destino. Do mesmo jeito é a nossa vida. Amém? Você recebeu o selo do Espírito Santo. Quando o inimigo olhar para mim, ele vai sempre para mim e para você, vai sempre dizer: esse aqui tem endereço certo. Amém? O lugar dele é o céu. Esse aqui pertence a Deus. Amém? Porque você foi selado, você tem um penhor do Espírito Santo, amém? No seu coração. Amém? Glória a Deus. Lembrei, versículo 16: e lembrei-me do dito que do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E dele pode ver também o poder do Espírito Santo também sobre os gentios. Versículo 17: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Então para Pedro fica evidente, né? Quando ele chega lá e diz: não, o Espírito Santo desceu sobre nós que somos judeus. E eu até agora achava que eu, que sou judeu, era que era escolhido por Deus. E por que o Espírito Santo também caiu naquele que não era judeu? Então isso é uma evidência clara de que Deus não chamou só os judeus, mas Ele chamou a todos. Então isso ficou bem claro para Pedro naquela hora. E ele volta, né, para os irmãos da Judéia falar exatamente que tudo o que tinha acontecido. Ele tinha dito para eles: olha, algo aconteceu e ficou evidente e claro para mim que a promessa não é só para nós, mas para todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus. E ouvindo essas coisas, amém, apaziguaram-se e glorificavam a Deus. Eles também começaram a entender, né? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios, Deus deu arrependimento para a vida. Amém? Glória a Deus. Então até os gentios foi dado também o arrependimento, a oportunidade de arrependimento. Amém? Só Deus
pode fazer isso, né? Deus, ele chama uma nação, né? Coloca aquela nação como sendo, né, a sua, como é que eu posso dizer? A sua preciosidade, né? O que ele tinha de melhor como exemplo para o mundo do que era servir a Deus. Amém? Aí depois, através daquela nação, vem Jesus e ele coloca, dá evidências de que não só aquela nação, mas todos tinham direito, amém, a estar na presença dele, tinham direito à salvação. Em Lucas, para a gente encerrar, Lucas capítulo 24, diz assim, nós vamos estar ceando, isso eu sei que isso fala muito, amém, tem muito a ver com a ceia, que a ceia é o símbolo da aliança, nós temos com Cristo, é o sangue de Cristo que foi derramado pelas nossas vidas. Mateus, eu falei quanto? Lucas. Acho que não, deixa eu ver aqui. 24:47. Glória a Deus. 24:47. E disse-lhe: são estas palavras que vos disse, ainda estando convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Mas Deus falando mais uma vez, então abriu-lhes o entendimento. Então significava que os apóstolos realmente eles tinham uma certa dificuldade de compreender muitas coisas com Cristo, mas que com o tempo eles foram compreendendo exatamente qual era o projeto de Deus. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que um Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e o seu nome se pregasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecado em todas as nações. Está vendo? Se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? Então Deus não podia anunciar a Cristo em outras nações sem antes anunciar Cristo ao seu próprio povo, à sua própria nação, né? A gente sabe que quando Jesus chega lá, ele foi rejeitado, né? Deus foi rejeitado, ainda hoje é rejeitado por Israel. Então Jesus foi rejeitado e depois da rejeição de Jesus, Jesus foi levado às outras nações, assim como predisse, não só no Novo Testamento, como também está escrito no Antigo Testamento. Isso já era promessa de Deus e através dos profetas Jesus já havia falado. Amém? Glória a Deus. Só mais um versículo para a gente encerrar. Mateus 28, capítulo 18. Você volta um pouquinho. Mateus 28, 18. Já no finalzinho de Mateus diz assim: e chegando Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Eu queria frisar só uma coisinha aqui, interessante, né? Para você ver, Jesus apareceu aos discípulos, e Jesus deixa claro, né? Que o Evangelho é ser pregado a todas as nações. Mesmo assim, eles ainda criaram dificuldade para pregar o Evangelho. Para você ver como que é o coração do homem, como Deus começa aqui, como Deus trata, amém, com o ser humano. Então Deus não rejeitou nenhum deles, porque eles não entenderam a princípio o plano da salvação. Jesus não rejeitou Pedro quando Pedro negou ele por 3 vezes, amém? Mas ele foi tratando aos poucos. Então não se culpe se algumas vezes na sua vida você dizer: meu Deus, eu errei, acho que eu não sirvo para o que o Senhor me chamou. Não, você está sendo tratado, está sendo moldado, amém, por Deus, para chegar naquilo que Deus quer, amém? E se você não desistir, você vai chegar.